Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos e preparados para a nossa quarta aula do minicurso Mitos e Verdades sobre o tratamento farmacológico do SARS-CoV-2. Se você ainda não assistiu a terceira aula, volta lá um pouquinho e assiste, porque ela é super importante e serve como base para as aulas daqui em diante. Essa aula de hoje tem como tema antibiótico-terapia, com ênfase na azitromicina, no tratamento da Covid-19. E sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Antes de mais nada, precisamos entender a diferença entre antimicrobianos e antibióticos. Os antimicrobianos são fármacos que possuem um amplo espectro de ação e que vão atuar contra diversos tipos de micro-organismos, sejam bactérias, sejam fungos e até mesmo vírus. Já os antibióticos, eles não vão possuir esse amplo espectro de ação. Eles vão atuar especificamente contra as bactérias. Só a título de informação, eu trouxe para vocês algumas classes de antibióticos e os seus principais fármacos e alguns exemplos de fármacos que vão estar inseridos nessas classes. Primeiramente, nós vamos ter a classe de beta-lactâmicos, que é uma grande classe que vai envolver diversas outras classes, como, por exemplo, a classe de penicilinas, e aí você vai ter diversos fármacos inseridos nessa classe, como as penicilinas naturais, a amoxicilina, a meticilina e outros fármacos. Além disso, nós vamos ter também as cefalosporinas, e aí você tem como exemplo a cefazolina, cefalexina, ceftriaxona. Você tem a classe dos carbapenêmicos, que aí entra o imipenem, o meropenem. E aí nós vamos ter também os monobactâmicos, que só tem um representante, que é o astreonam. Como eu falei, todos esses medicamentos, essas 4 classes vão fazer parte dos beta-lactâmicos. E todos os beta-lactâmicos, eles vão atuar através da inibição da síntese da parede celular da bactéria. Outra importante classe é a classe dos inibidores da síntese proteica, que vão ter aí inseridos nessa classe as tetraciclinas, envolvendo a tetraciclina, a oxitetraciclina, a doxiciclina. Nós vamos ter também os macrolídeos, que aí entra a eritromicina, a azitromicina, a claritromicina. Vamos ter também a classe dos aminoglicosídeos, streptomicina, amicacina, e vamos ter alguns outros fármacos isolados que também atuam inibindo a síntese de proteínas, como a linezolida, a clindamicina e o clorafenicol. E por último, nós vamos ter os fármacos que atuam como inibidores da síntese de DNA, como a classe de quinolonas, que aí vai estar inserido o ciprofloxacino, o levofloxacino, o metronidazol, que também atua inibindo a síntese de DNA. Nós vamos ter também os fármacos que atuam inibindo a síntese de ácido fólico, que é um metabólito essencial para a multiplicação das bactérias, como as sulfonamidas e a trimetopima, e aí entra o sulfametoxazol, que é uma sulfonamida, a sulfadiazina, e vamos ter outros fármacos que vão atuar por outras vias, como a isoniazida, que é muito utilizado para o tratamento da tuberculose, e a rifampicina. Esses são só alguns exemplos, mas existem inúmeros antibióticos que não foram citados aqui. E segundo a OMS, a antibioticoterapia só deveria ser empregada em pacientes com Covid-19 caso houvesse uma co-infecção bacteriana ou fúngica. Ou seja, o emprego dos antibióticos só seria aceitável em pacientes que possuem um quadro de infecção secundária causada por bactérias ou por fungos. No entanto, segundo o jornal The BMJ, cerca de 70% dos pacientes que foram tratados na Ásia receberam uma terapia à base de antimicrobianos. No entanto, menos de 10% tiveram uma co-infecção bacteriana ou fúngica associada a esse quadro de Covid-19. Dito isto, as características clínicas da Covid-19 podem ser difíceis de diferenciar de uma pneumonia bacteriana. Então, nestes casos, preconiza-se o tratamento empírico para a pneumonia bacteriana à base de antibióticos. Então, existem 2 situações que esse tratamento empírico vai ser realizado. Quando há um diagnóstico incerto, ou seja, quando você não sabe qual micro-organismo que está causando aquelas características clínicas daquele paciente, então pode ser realizado um tratamento empírico.
à base de antibióticos e também quando há pacientes com Covid-19 documentado, mais uma suspeita clínica de uma co-infecção bacteriana. Então, é nesses dois únicos casos em que a antibioticoterapia deveria ser empregada. Então, nós observamos o seguinte fluxo. A antibióticoterapia empírica, nesses dois casos, vai ser empregada. No entanto, deve ser feito um diagnóstico microbiano para saber se de fato há uma bactéria, um fungo causando aquela infecção. Então, é realizado uma cultura a partir das amostras do trato respiratório inferior e uma coloração de Gram para saber, né, se a bactéria que está causando aquela possível infecção é uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa. E aí, a partir desse diagnóstico, o médico ele precisa reavaliar se de fato vale a pena continuar com essa antibiótico-terapia ou se ela deve ser suspensa. Outra coisa importante é que, do ponto de vista do uso de fármacos antimicrobianos, a síndrome respiratória aguda grave deve ser abordada como uma pneumonia comunitária grave. E de acordo com a diretriz de 2019 da Sociedade Torácica Americana e da Sociedade de Doenças Infecciosas da América, a antibiótico-terapia empírica deve conter a combinação de dois fármacos, ou através da associação de um beta-lactâmico mais um macrolídeo, ou a associação de um beta-lactâmico mais uma fluoroquinolona respiratória. E aí nós vamos ter, na classe dos beta-lactâmicos, como um possível fármaco para adotar nesse tratamento empírico, a ampicilina mais o subactam, a cefotaxima, ceftriaxona e ceftarolina. Nos macrolídeos, nós vamos ter a azitromicina e a claritromicina. E no grupo de fluoroquinolonas, nós vamos ter a levofloxacina e a moxifloxacina. E aí, ao observarmos os diversos estudos que mostram a farmacoterapia de pacientes hospitalizados, nós observamos que há um uso generalizado de antibióticos nesses pacientes, como mostrado aqui nesse estudo, que é um estudo de coorte retrospectivo de 191 pacientes. Nós observamos que dos 191 pacientes, 181 receberam antibiótico, ou seja, quase que a totalidade tiveram incluídos em seus protocolos clínicos algum tipo de antibiótico. No entanto, eu separei 3 observações desse estudo. Um fator positivo é que a infecção secundária foi diagnosticada nos pacientes que apresentavam sinais ou sintomas clínicos de uma pneumonia ou bacteremia. E aí foi realizado uma cultura a partir do escarro e também do lavado broncoalveolar. E também foi realizado uma coleta de amostras de sangue para avaliar e completar esse diagnóstico. Outra observação importante desse estudo é que mais da metade dos pacientes acabaram desenvolvendo um quadro de sepse, um quadro de infecção generalizada. Isso poderia até justificar esse uso de antibióticos nesses pacientes. Mas, embora as infecções bacterianas sejam as principais causas, né, de infecção generalizada, os vírus também podem causar esse quadro de sepse nos pacientes, inclusive o SARS-CoV-2. E aí a gente vai justamente para a terceira observação, é que a partir desse diagnóstico microbiano foi observado que nenhum patógeno bacteriano foi detectado nesses pacientes. Esse outro estudo é uma revisão sistemática rápida que teve como objetivo identificar, avaliar sistematicamente e sumarizar as melhores evidências científicas disponíveis sobre a eficácia e a segurança da antibiótico-terapia no paciente com Covid-19 sem evidência de infecção bacteriana. Então, eles queriam avaliar a eficácia e a segurança do emprego de antibióticos em pacientes com Covid que não tinham uma co-infecção bacteriana. No entanto, os autores só conseguiram identificar 4 relatos de caso e um protocolo clínico que ainda está em andamento. Então, a partir disso, nós observamos que não existem muitas evidências e muitos ensaios nem estudos acerca do uso de antibióticos em pacientes que não possuem evidência de infecção bacteriana. Por isso, nós iremos avaliar e discutir cada um desses relatos de caso. O primeiro relato de caso trata-se de um recém-nascido de apenas 15 dias de vida, que foi internado com febre, letargia, manchas cutâneas e dificuldade respiratória sem tosse.
Após uma anamnese, foi observado que esse recém-nascido estava completamente alerta, apresentando um quadro de taquicardia, com 170 batimentos por minuto. A frequência respiratória também estava alta, 66 respirações por minuto. A saturação estava baixa, 93%, e ele foi diagnosticado com Covid-19. E aí ele foi transferido para uma unidade de terapia intensiva neonatal e lá ele recebeu os cuidados necessários, fluidoterapia adequada, oxigenoterapia, um medicamento antiviral, o oseltamivir, que é um medicamento utilizado contra a influenza, e recebeu 2 antibióticos, a vancomicina e a amikacina. A vancomicina é um inibidor da síntese da parede celular bacteriana, que vai ser utilizada principalmente em casos de sepse e endocardite. Já a amikacina é um inibidor da síntese proteica e vai ser indicado em casos de infecções respiratórias, infecções urinárias, infecções na pele, tecidos e também infecções ósseas. E aí nós temos o desfecho desse relato de caso. O recém-nascido ele apresentou uma melhora gradual a partir do 2º dia de internação. O desconforto respiratório e as manchas foram resolvidas, a alimentação oral foi iniciada e foi bem tolerada pelo recém-nascido, e a partir do 6º dia ele recebeu alta do hospital em boas condições gerais. E aí nós temos esse outro relato de caso, que é bem interessante, de uma mulher de 33 anos, que desenvolveu sintomas clínicos de Covid-19 na 23ª semana da gestação. E aí foram realizados alguns exames, incluindo o hemograma, que acusou um quadro de leucocitose, ou seja, ela estava com os leucócitos mais altos. E aí você poderia estar pensando que isso poderia ser um indicativo de infecção bacteriana, e pode. No entanto, algumas gestantes elas podem apresentar um quadro de leucocitose durante a gestação, por causa desse estresse pré-parto, e isso acaba influenciando no aumento de leucócitos. Além disso, a gestante fez o exame para influenza, que deu negativo, e ela foi aconselhada a ficar em quarentena por 14 dias em casa. Ela recebeu acetaminofeno, que é o paracetamol, para o controle da febre, e recebeu 2 medicamentos porque ela estava com suspeita de bronquite. O primeiro foi a azitromicina e o outro a prednisona, que é um glicocorticoide. No entanto, a paciente precisou retornar ao hospital 9 dias depois, porque ela estava se queixando de contrações e também aumento do corrimento vaginal. E aí, falando um pouco sobre a azitromicina, de modo sucinto, porque nós iremos falar mais na frente. A azitromicina é um inibidor da síntese proteica e que vai ser indicada principalmente em casos de infecção do trato respiratório inferior e superior, em casos de bronquite, pneumonia, sinusite, faringite, também em casos de otite média, infecções da pele e também tecidos moles. E aí nós temos o desfecho desse relato de caso. No 3º dia da internação, ela recebeu a confirmação do teste positivo para a Covid-19 e após o tratamento para evitar o parto prematuro, a paciente acabou recebendo alta para terminar a quarentena em casa. E o teste para a Covid ele foi repetido 22 dias após os primeiros sintomas e a paciente negativou a carga viral. Esse outro relato de caso trata-se de um homem de 58 anos de idade, com 12 anos de história de transplante de rim, que foi internado apresentando febre, tosse e também falta de ar. Foi realizada uma tomografia e a tomografia revelou que estava tudo normal no primeiro dia da doença. E aí esse paciente recebeu também oseltamivir e um antibiótico, moxifloxacino. E aí a tomografia foi repetida e foram observados alguns sinais típicos de uma pneumonia por Covid-19. O moxifloxacino é um antibiótico inibidor da síntese de DNA e que vai estar indicado principalmente para tratar infecções do trato respiratório superior e inferior, infecções da pele, de tecidos moles, também doença inflamatória pélvica não complicada e infecções intraabdominais. E aí nós temos o desfecho desse caso, que embora a detecção do RNA do coronavírus tenha se tornado negativa no dia 29 da internação, esse paciente acabou agravando o quadro clínico e evoluiu a óbito, desenvolvendo um quadro de falência múltipla dos órgãos e faleceu no dia 40 da internação. E por último, nós temos esse último relato de caso, que trata-se de um homem de 56 anos, tetraplégico, que apresentou um quadro de febre durante a noite.
E aí o médico acabou suspeitando de uma infecção do trato urinário e receitou uma antibiótico-terapia que incluiu trimetoprima e o sulfametoxazol. Todos esses dois medicamentos são inibidores da síntese de ácido fólico, que é um metabólito essencial para a multiplicação das bactérias, e esses medicamentos são utilizados principalmente em casos de infecção do trato respiratório, em casos de otites, em casos de infecção do trato genito-urinário, trato gastrointestinal, infecções de pele e também tecidos moles. E aí nós observamos que a febre acabou persistindo, então o indivíduo precisou ser internado e tratado com antibióticos de amplo espectro. Os médicos suspeitaram fortemente de uma pneumonia viral nesse paciente, e aí foram incluídos outros medicamentos, como o lopinavir e ritonavir, que são antivirais, e também a hidroxicloroquina. E a febre acabou cessando após 2 dias de terapia. E aí nós temos as conclusões dessa revisão sistemática. Os autores concluíram que os 4 estudos apresentaram resultados inconsistentes quanto aos benefícios do uso precoce da antibiótico-terapia na melhora clínica desses pacientes com Covid-19. Além disso, existe um alto risco de viés relacionados a esses estudos. Uma das razões é que se trata de um relato de caso, e se nós lembrarmos lá da pirâmide de nível de evidência, dentre os estudos com seres humanos, os relatos de casos são os que possuem o menor nível de evidência. Então, até o momento, a eficácia e a segurança dessas intervenções, utilizando antibióticos para pacientes com Covid-19, ainda são consideradas incertas. Como eu falei no começo da aula, essa aula seria com ênfase na azitromicina, que é um dos antibióticos que mais têm sido utilizados no tratamento da Covid-19. Então, a azitromicina, ela foi descoberta no ano de 1980 e aprovada para uso médico no ano de 1988. A azitromicina, ela faz parte da classe de macrolídeos, que aí vão incluir a eritromicina, a claritromicina, por exemplo. Os macrolídeos, eles vão possuir esse anel de lactona macrocíclico, como mostrado aqui na estrutura química da azitromicina. No entanto, o anel da azitromicina possui 15 átomos, mas isso pode ser variável a depender do fármaco. E além disso, vão se ligar a esse anel desoxiaçúcares, como mostrado na figura da azitromicina. Além disso, a azitromicina ela é bem tolerada por via oral e o tempo de meia-vida de eliminação é de 3 dias. A azitromicina ela tem diversas indicações, então ela vai ser utilizada para infecções causadas pela Moraxella catarrhalis, que é uma bactéria, um diplococo negativo, que vai estar relacionado a infecções do trato respiratório inferior, otite média, sinusite. Além disso, vai ser indicado para tratar clamídia, que é uma infecção sexualmente transmissível causada pela Chlamydia trachomatis, que é um bacilo gram-negativo. E também vai ser indicado para as infecções causadas pelo Mycobacterium avium, que é um bacilo gram-positivo que está associado à doença pulmonar crônica e doença disseminada, incluindo aí infecções dos gânglios linfáticos, infecções na pele e tecidos moles. A azitromicina ela é menos ativa contra estafilococos e streptococcus. A atividade antibacteriana da azitromicina está relacionada ao fato dela ser um inibidor da síntese proteica. A azitromicina ela vai se ligar na unidade ribossomal e vai impedir que haja a translocação, ou seja, que haja o alongamento da cadeia peptídica, e aí você não tem a síntese de proteínas que são essenciais para a multiplicação das bactérias. E aí nós temos os efeitos adversos da azitromicina, principalmente anorexia, náusea, vômito e diarreia, mas você pode ter efeitos adversos a nível de sistema nervoso, e aí você vai apresentar agitação, ansiedade, tontura. Pode também apresentar parestesia, sonolência, perda de audição, por causa da ototoxicidade desse medicamento. E além disso, a azitromicina está relacionada também à toxicidade cardiovascular, incluindo o prolongamento QT, como eu disse na aula passada da hidroxicloroquina, que também os macrolídeos eles vão estar associados a esse prolongamento QT, assim como a hidroxicloroquina,
e a cloroquina. E aí nós temos a seguinte pergunta: qual a relação da azitromicina com o tratamento da Covid-19, já que se trata de um antibiótico? Então é isso que nós iremos ver. A azitromicina, existem evidências in vitro que a azitromicina pode impedir a replicação de alguns vírus, como o caso do vírus de influenza humano e também no caso do vírus Zika. Além disso, alguns estudos também têm mostrado a atividade antiviral da azitromicina contra o SARS-CoV-2, in vitro também. E aí nós temos esse estudo, que é um estudo de 2020, e aí os autores avaliaram a capacidade in vitro de 1.520 medicamentos, incluindo a azitromicina, na inibição da atividade do vírus SARS-CoV-2 em uma multiplicidade de infecção de 0,002. A multiplicidade de infecção, que eu vou falar daqui para frente, nada mais é que uma relação entre a quantidade de vírus que está sendo utilizada nesse estudo in vitro e a quantidade de células que também vão ser utilizadas neste estudo. E aí nós temos os seguintes resultados para a azitromicina. A azitromicina apresentou uma concentração efetiva de 50%, igual a 2,12 micromolar. E quanto ao efeito citotóxico, nós observamos que houve uma concentração citotóxica de 50% e 40 micromolar. E isso acaba refletindo no índice de seletividade, como eu falei na aula passada, que neste caso foi maior que 19, ou seja, a azitromicina ela foi 19 vezes mais seletiva para o vírus do que para a célula hospedeira. E aí nós observamos esse outro estudo, que também é um estudo in vitro, onde foi feita a avaliação da atividade in vitro da azitromicina com a hidroxicloroquina contra o SARS-CoV-2. E aí foram realizados em duas multiplicidades de infecção, em 0,25 e em 2,5, inclusive bem superior àquele outro estudo que foi de 0,002. Os resultados nos mostram que a azitromicina isolada não inibiu a replicação viral. Além disso, em associação com a hidroxicloroquina, a azitromicina conseguiu inibir a replicação viral. O fato da azitromicina ter apresentado uma atividade antiviral isolada nesse estudo, mas não nesse estudo, pode estar relacionado justamente à multiplicidade de infecção, que aqui foi bem maior do que neste aqui. Além disso, a gente já começa a observar que pode haver um efeito sinérgico entre a hidroxicloroquina e a azitromicina. Existem algumas hipóteses que podem explicar esse efeito antiviral contra o SARS-CoV-2 da azitromicina. A primeira hipótese é que a azitromicina ela pode promover um aumento no pH das células hospedeiras e isso acaba impedindo que o vírus ele consiga entrar na célula, consiga se replicar e se disseminar. A outra hipótese para explicar esse efeito seria que a azitromicina ela interfere na ligação da proteína spike com a enzima conversora de angiotensina 2. Só relembrando lá, a proteína spike é a proteína viral que vai se ligar ao receptor específico da célula hospedeira, que é a enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2. No entanto, para que a proteína spike ela se ligue à enzima conversora de angiotensina 2 e seja endocitada pela célula, é necessário que haja um corte dessa proteína spike. E aí é que surgem algumas enzimas, como a enzima TMPRSS2, as catepsinas e também a furina. Todas essas são enzimas, são proteases que vão promover o corte da proteína spike, que vão funcionar de fato como tesouras que vão cortar essa espícula, essa proteína spike, e aí o vírus consegue se fundir ali para dentro da célula. No entanto, a azitromicina ela poderia estar reduzindo os níveis da enzima furina, essa enzima que corta a proteína spike, nas células hospedeiras e, portanto, acabaria interferindo aí na entrada do vírus na célula. Outro possível mecanismo está relacionado justamente a esse sinergismo da hidroxicloroquina com a azitromicina. Com base em estudos de dinâmica molecular, foram observados que a hidroxicloroquina e a azitromicina funcionariam como inibidores competitivos da ligação do vírus à membrana da célula hospedeira. Até o momento, eu não mostrei a vocês nenhum ensaio clínico da azitromicina isolado, justamente porque não há
nenhum ensaio clínico realizado até o momento utilizando a azitromicina como esse fármaco na intervenção. No entanto, nós temos esses outros 3 estudos que são os mesmos que eu mostrei para vocês na aula da hidroxicloroquina, que mostra justamente a associação da hidroxicloroquina e a azitromicina. Então, como eu já falei dos resultados deles na aula passada, eu não irei mais repeti-los nesta aula. Então, diante disso, nós observamos que são pouquíssimas as evidências científicas quanto à eficácia e à segurança da azitromicina no tratamento da Covid-19. Além disso, nós sabemos que na prática, mesmo sem um diagnóstico microbiano, os antibióticos eles estão sendo utilizados de forma generalizada e incluídos praticamente em todos os protocolos clínicos, mesmo quando não há uma co-infecção bacteriana ou fúngica nesses pacientes. E aí surge uma grande problemática que é a resistência bacteriana. É um problema mundial de saúde. Inclusive, para a Organização Mundial da Saúde, a resistência bacteriana constitui um dos 10 problemas mundiais de saúde pública. Então, a resistência bacteriana é um fenômeno de evolução natural que ocorre quando as bactérias passam por mutações e tornam-se resistentes aos antimicrobianos. Então, quando há, por exemplo, um uso inadequado desses antimicrobianos, quando há uma interrupção desse tratamento, ou quando é utilizado um antimicrobiano em que não é indicado, isso acaba fazendo com que as bactérias elas se tornem resistentes a estes medicamentos. Existem diversos mecanismos pelos quais as bactérias elas criam essa resistência aos antimicrobianos. E aí eu separei os 4 principais mecanismos que as bactérias desenvolveram para se tornar resistente à azitromicina. O primeiro mecanismo está relacionado com a incapacidade de captação do antibacteriano. Então, o antibacteriano ele não consegue se concentrar no citoplasma e aí não consegue desenvolver o seu efeito antibacteriano. Além disso, o outro mecanismo é através de bomba de efluxo, que são proteínas transmembranárias que vão, de fato, pegar o antimicrobiano que está ali no meio intracelular e transportar para fora da célula. E isso acaba tornando o antimicrobiano ineficaz. Outro mecanismo é a diminuição da afinidade pela subunidade 50S ribossomal. Então, a azitromicina perde essa afinidade pela a subunidade do ribossomo e aí não consegue inibir a síntese de proteínas nessas bactérias. E por último, nós vamos ter a inativação enzimática, ou seja, enzimas que vão ser produzidas e que vão inibir a ação desses medicamentos. E aí, no caso da azitromicina, nós vamos ter principalmente a inativação enzimática causada por estearases. Então é isso. Gostaria de agradecer por vocês que permaneceram até o final dessa aula e até a próxima.